Boa noite a todos. Hoje, dia 15 de 12 de 2020, a UNAB vai patrocinar mais uma live, hoje com o tema Ativismo Judiciário em Pauta. A gente já tem uma certa tradição em trazer aqui pessoas ilustres, pessoas que têm repercussão no país sobre tudo aquilo que eles falam, aquilo que eles pensam e nos orientam, porque são pessoas do bem e que vêm fazendo um trabalho excepcional para o nosso país. A UNAB é uma união de advogados que trabalha sempre visando a aplicação da lei de forma linear, uma aplicação de lei que faça com que todos sejam submetidos a ela, independentemente se a gente considera a lei boa ou ruim, o que importa, na verdade, é que seja respeitada as leis e a Constituição Federal. Antes de dar início à live propriamente dito, eu vou agradecer aos nossos colaboradores, né? São pessoas que fazem a divulgação do nosso trabalho e auxiliam muito no alcance das nossas falas e das aulas que os convidados aqui dão aos cidadãos brasileiros. Agradeço à OCB, a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, a AAERJ, Associação dos Advogados e Estagiários do Estado do Rio de Janeiro, o portal Folha Política, o portal da República de Curitiba, a TV Leão, a Coalizão Convergência e o Instituto Federalista, e assim como o portal transparenciaeleitoral.org, que foi inaugurado a semana passada. Agradecimento especial também aos advogados que, unidos com a UNAB, fazem nosso trabalho ser acreditado, um trabalho de confiança, capaz de fazer a gente possa convidar e as pessoas aceitarem a vir participar de nosso trabalho e nossas lives, certo? Em especial pessoas ilustres, como os que participam hoje da live. O tema da live hoje é ativismo judiciário, como eu já falei, certo? E para falar sobre o tema, a gente tem a honra de estar compartilhando essa nossa conversa com o doutor Modesto Carvalhosa, já conhecido amplamente pelo país inteiro pelo trabalho que fez e faz. A deputada Bia Kicis, uma lutadora aí, conservadora e batalhadora pelo país e pela população brasileira, né? E agora apresento, numa live diferente de hoje, a diretoria da UNAB vai participar toda para fazer uns questionamentos também aos convidados, né? Então, chamo a doutora Cláudia Trinca, diretora da UNAB, sempre uma pessoa ilustre. Temos também o doutor Barral, ilustre companheiro advogado, e também o doutor Bruno, que vem trabalhando junto com a gente no sentido de fazer as coisas melhorarem para o país, né? E uma visão melhor para o futuro, né? Hoje, e a propósito, né, a gente tem uma especial homenagem a ser feita e a gente pede licença aos convidados, tá, para fazer essa homenagem. A UNAB hoje faz uma homenagem, certo, nesse momento, a um ícone jurista brasileiro. Uma pessoa que, além de suas qualificações profissionais, é uma pessoa do bem, tem espírito de luta e sempre está à frente das questões que envolvem o direito do cidadão. Vai às ruas com a população e com o povo. É um verdadeiro guerreiro de nossa pátria, é um herói de nossos tempos, né? Homenageamos hoje e fazemos isso não propriamente ao ser humano trivial. A gente faz isso hoje a um ser humano dotado de talento do agregar, um talento do chamar, do aglutinar os cidadãos de bem para a luta que enfrentamos todos os dias. Homenageamos o diferencial pela palavra, pela mente, pela visão global e da aplicação do direito, que chega a esclarecer e convence, de forma a dotar tantas outras pessoas de conhecimento capaz de abrir posicionamentos com vetor convergente à democracia verdadeira. Falamos do ilustre doutor e professor Modesto Carvalhosa, que muito nos honra por ter aceitado ser nosso patrono. Patrono da UNAB, numa tarefa muito especial, ensinar os advogados da UNAB nas trilhas da advocacia, para que caminhemos reto, correto, profissionais e polidos. Nossa homenagem hoje ao doutor e livre docente de Direito da Universidade de São Paulo,
professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, consultor jurídico da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, presidente do Tribunal de Ética da Seccional de São Paulo, OAB. Ele também é membro da Faculdade Internacional de Direito Societário e de Mercado de Capitais e Regulamento de Valores Mobiliários na Universidade de Filadélfia. Entre tantas outras coisas que a gente vê esse senhor doutor fazer pela gente e pelo país. Pelo que a gente agradece muito. Muito, muito, muito obrigado, doutor Modesto Carvalhosa, por ter aceitado ser nosso patrono, uma forma simbólica de dar ao nosso trabalho um glamour excepcional. Eu gostaria que o doutor, se fosse possível agora, abrisse a encomenda que nós encaminhamos ao doutor. Estou abrindo aqui. Abrindo aqui. Eu vou ler aqui. A UNAB, União dos Advogados do Brasil, tem a honra de prestar homenagem ao excelentíssimo senhor jurista Modesto Carvalhosa por consubstanciar um ícone cidadão e um dos maiores juristas pátrios, que, contribuindo na divulgação de seu conhecimento, transformou nossos ideais e visões sobre o direito, fazendo nascer na sociedade da advocacia e no cidadão em geral o espírito patriótico, o conhecimento de causa. Assim, a UNAB convidou e o homenageado ilustre Modesto Carvalhosa aceitou em ser o patrono desta União dos Advogados do Brasil, pelo que agradecemos e prestamos nossa homenagem da mais alta estima e consideração. Parabéns. Essa homenagem recebida do Dr. Maurício. Eu fico muito sensibilizado e, sobretudo, pelo fato da sua apresentação, das motivações da homenagem, ligarem-se à questão da cidadania. Não existe a melhor atribuição que possa ser dada a uma pessoa de ser um cidadão prestante. Essa é a missão que todo ser humano em sociedade deveria ter, de ser um cidadão prestante na medida das suas forças, da sua capacidade e das suas habilidades. Porque eu fico muito contente em reconhecer em mim um cidadão, e nada de reconhecer em outras coisas que não existem realmente de importância e nada, mas simplesmente esse atributo da cidadania que eu prezo muito e que tenho lutado por ela desde os meus tempos de jovem, quando resistimos ao regime militar, na época, depois também nas defesas do patrimônio histórico nacional, e na defesa da Universidade de São Paulo, em que eu fui presidente dos professores da Universidade de São Paulo, numa época muito difícil, e assim, como professor também, procurei sempre ser, em primeiro lugar, um cidadão, e não uma pessoa em busca de glórias, em busca de poder, em busca de nada que não fosse realmente contribuir. Isso é muito importante, e a minha vida, que já tem muitos anos, pode ser realmente pautada por isso. Nunca fui à busca de poder, nunca participei de grupos de poder, nunca participei de política, embora respeite muito as pessoas que participam da política, é importante que participem, mas sempre como um cidadão absolutamente livre para poder criticar, construir e propor, sobretudo, algo a favor da sociedade brasileira. Porque eu fico extremamente feliz com esta homenagem, e que é uma homenagem a toda a cidadania brasileira. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Modesto Carvalhosa, e falar que esse pensamento e essa prestação aí de uma singela homenagem é do nosso grupo da UNAB, certo? A gente que pensa e tenta fazer um país melhor, certo? A gente junta as ideias, discute isso nos nossos grupos de WhatsApp, certo? E essa chegada até aqui foi justamente porque o senhor representa muito mais que um simples entendedor do direito, mas uma pessoa que traz para a gente um espírito de luta
que a gente tem que fazer nesse país, né? Não só o senhor. Hoje a gente tem uma deputada aqui também, guerreira, no sentido de fazer um país melhor, né? Todos nós aqui, diretores da UNAB, a gente também luta diuturnamente com todas as nossas dificuldades, mas fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, trazendo alguma solução, talvez, né? Mas sempre com a bandeira que nós somos patriotas e nós somos brasileiros que não vamos desistir nunca, doutor Modesto. Muito obrigado. Tá. Eu queria uma palavra da doutora Bia Kisses em relação ao episódio, a senhora me perdoe também, porque a senhora está participando aqui como uma convidada ilustre, né, num momento especial para todos nós. Fique à vontade, doutora. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo, a todos que fazem parte aqui dessa live. Principalmente quero começar cumprimentando o ilustríssimo doutor Modesto Carvalhosa, uma pessoa a quem eu aprendi a admirar já faz tempo. É um exemplo de jurista, um exemplo de homem, de patriota, de cidadão. Então, é uma honra, doutor Modesto Carvalhosa, fazer parte desse encontro aqui, desse bate-papo com a sua pessoa. Para mim, realmente uma honra. E tenham certeza, vocês da UNAB, que vocês estão fazendo uma justíssima homenagem mais do que merecida. Eu vou até já pedir licença para vocês, né? Desculpa, em alguns momentos eu vou ter que consultar o celular, porque nós estamos em sessão plenária, e eu me retirei do plenário para participar, então acabei de votar, nós estamos tendo votações nominais, então tem momentos que eu sou avisada da votação nominal, eu tenho que focar um pouco no celular, votar como eu acabei de fazer, tá? Então, eu peço licença porque, para não parecer que é uma falta de educação, tá? Que acontece e às vezes tem que olhar para o celular. Mas é por isso, tá? Que eu estou aqui votando, em plena sessão. Pois não. Mas muito obrigada por esse convite também. Quero agradecer aqui ao NAB, porque nós vamos tratar de um assunto que é muito relevante, a questão do ativismo judicial. Eu realmente abracei isso como uma bandeira, uma das minhas principais bandeiras, porque eu entrei no parlamento para ajudar, né, a resgatar a autoridade do parlamento. Que resgatando a autoridade do parlamento, a gente resgata a autoridade do povo, a quem nós representamos. E hoje, o que a gente assiste com muita tristeza, angústia e preocupação é o poder judiciário, especialmente a gente vê na figura dos ministros do Supremo Tribunal Federal, avançarem, né, nas nossas atribuições, usurparem as nossas atribuições. E, como eu costumo dizer, para quem conhece Brasília fisicamente, eu digo que o Supremo ele tem atravessado a Praça dos Três Poderes para usurpar as competências do parlamento. Então, eu acredito que isso é uma função muito relevante, uma missão minha no parlamento. Me entristece às vezes, ver que isso contagia pouco outros colegas parlamentares, mas eu acho que momentos como esse, oportunidades como essa, são para que a gente possa trazer à luz, conscientizar o povo brasileiro e também parlamentares, mais advogados, mais juristas, pessoas engajadas nessa luta, conscientizar da importância dela. E por isso a presença do Dr. Modesto Carvalhosa é tão importante, porque ele tem sido também, né, para nós, um exemplo, né, de alguém que luta pela preservação dos três poderes, do equilíbrio entre os poderes. É isso. Tá bom, gente. Então, vamos entrar no tema. O tema da live hoje é o ativismo judicial, ou judiciário, né? E em pauta, porque, na verdade, a gente vê isso todo dia. Todo dia a gente tem uma surpresa com esse ativismo, né? Então, eu vou passar a palavra ao doutor Modesto Carvalhosa para que ele fale, pelo menos por uns 10 minutos, se assim desejar, né? E para que depois a gente dê andamento.
Doutor Modesto, só tem a palavra, por favor. Doutor Maurício, eu tenho um maior prazer em participar e eu gostaria de fazer aqui aquilo que chama-se um corte. Ou seja, ao invés de fazermos uma análise estatística das intervenções do Supremo Tribunal Federal na competências dos dois outros poderes, eu gostaria de, fazendo esse corte, criar um pouco de reflexão a respeito das causas dessa intervenção. Porque essa intervenção, ela tem que ter uma causa, ela não existe como um fenômeno natural, ele é um fenômeno político, ele é um fenômeno de desequilíbrio entre os poderes e desequilíbrio dos poderes internamente também. Ou seja, vamos analisar um pouco, não lamentar essa intervenção, mas realmente procurar entender por que existe essa intervenção. O Poder Judiciário, como todo mundo sabe, ele é um poder receptivo. O juiz, como o desembargador, os ministros, eles têm uma posição receptiva. Eles recebem demandas da sociedade em matéria jurídica, de conflitos que existem entre as pessoas, entre as instituições, entre as entidades, e, portanto, eles estão ali passivamente, receptivamente. O Poder Judiciário, ele não toma iniciativa. O Poder Judiciário simplesmente responde a iniciativas de terceiros que procuram nele a solução de conflitos. Portanto, isso é um princípio fundamental. Então, ao examinarmos no curso, vamos dizer, dos últimos 5 anos ou 7 anos, o que vale, a intervenção muito grande do judiciário, do ativismo judiciário no Brasil, vamos falar logo sobre o Supremo Tribunal Federal, nós temos que saber que a origem disso foram solicitações feitas pelos interessados. O Supremo Tribunal Federal, talvez, em algum momento, tenha tomado a iniciativa, como essa famigerada portaria número 69 do ministro, do presidente da época, do Supremo, mas, fora disso, sempre agiu em resposta às solicitações de quem? Dos partidos políticos em geral. Quer dizer, pela Constituição brasileira, arguições sobre matérias de administração, de matéria de legislação, de Constituição e de organização de poderes, do próprio Poder Executivo, são da competência fundamental dos partidos. Quer dizer, quem é que solicitou, de certa maneira, quem é que incentivou esse ativismo judiciário? Quem que levou a que exista, estatisticamente, um enorme ativismo judiciário? Foram os partidos políticos. Qual é a razão disso também? Por que os partidos políticos foram atrás do Supremo Tribunal Federal para resolver as suas pendências? Porque, na realidade, não há, dentro do poder legislativo, uma capacidade de entendimento, uma capacidade de negociação, uma capacidade de, talvez, de procura do interesse público em geral, que haja, portanto, certos abusos que são não contornáveis dentro do próprio poder legislativo. O poder legislativo, portanto, através de seus partidos, tem procurado o Poder Judiciário para resolver coisas, resolver assuntos, resolver pendências, conflitos, que poderiam muito bem ser resolvidas na matéria de negociação dos partidos, negociação dos deputados, negociação dos senadores, enfim, negociação dos membros do Congresso Nacional entre eles. Mas eles não se entendem. Quer dizer, há uma deficiência, portanto, de capacidade de autossolução dos problemas
legislativos e próprios do Poder Legislativo, como de fiscalização e outros poderes que a Constituição dá, porque não se entendem. Quer dizer, é o hábito dos partidos, uma vez que eles são ali de discordantes, vão correndo para o Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Supremo Federal supra aquilo que eles poderiam suprir através, exatamente, da negociação política, do respeito pelas minorias por parte das maiorias do próprio Congresso, pelo respeito do presidente do próprio Câmara dos Deputados e do Senado, pelas pautas e reivindicações dos partidos políticos, das lideranças. Nada disso é feito. Existe uma truculência dentro do próprio Poder Legislativo que faz com que os partidos inconformados vão correndo para o Poder Judiciário para resolver, como disse 10 vezes já, as pendências que poderiam ser resolvidas dentro dele. Por outro lado, também, o Poder Legislativo, estou fazendo aqui, aproveitando a presença da deputada Bia Kicis, que é uma grande deputada, eu quem eu respeito imensamente pela sua atividade, pelo seu ativismo, vamos dizer aqui, aproveitando a palavra, pela sua integridade, enfim, é uma deputada que representa o povo brasileiro de uma maneira exemplar. Então, aproveito a presença dela aqui para lembrar isso também, quer dizer, não é culpa do Supremo Tribunal Federal interferir em todas as questões que o próprio Legislativo tem que resolver. Por outro lado, nós também temos um poder executivo que abusa, por exemplo, das medidas provisórias. Eu não acompanhei muito o dia, porque eu andei ocupadíssimo, mas me contaram, não sei se é verdade, que houve uma medida provisória hoje, mandada pelo presidente da República, dizendo que a pessoa que submete à vacinação tem que assinar o termo de responsabilidade. É verdade isso ou não? É verdade? Olha, desconheço, doutor Cavalhosa. Não tenho conhecimento. Em todo caso, existem abusos do Poder Judiciário, do Poder Executivo, com referência ao Parlamento brasileiro, que através dessas medidas provisórias enfiam em goela abaixo. Não é desse atual governo. Todos os governos anteriores faziam a mesma coisa. Goela abaixo do parlamento, medidas provisórias que absolutamente se instauram como leis no próprio dia do seu protocolo na mesa da Câmara, do Senado, e acontece que viraram leis imediatamente, sem nenhuma disputa, nenhuma capacidade do próprio parlamento, do próprio Congresso, rejeitar essas medidas. Outro dia, o presidente da Câmara, eu não me lembro bem o caso, mas o presidente da Câmara, na questão dos 2, 3 meses, rejeitou uma medida provisória dessa e mandou voltar lá para o Palácio do Planalto. É isso que deviam fazer. Quer dizer, também o Poder Legislativo deveria ter uma forma de se defender da truculência do Poder Executivo dentro dele. Não tem nenhuma. Manda lá um maior absurdo, maior medida provisória absurda, tá certo? E não tem dúvida nenhuma, aceita. Não tem que aceitar nada. Tem que rejeitar a medida provisória imediatamente, devolver a medida provisória. Então, quer dizer, o próprio parlamento, portanto, o que faz? Vai correndo no Poder Judiciário, vai correndo no Supremo Tribunal Federal para estancar os efeitos daquela medida provisória de imediata vigência. Portanto, aqui nós temos que estudar as causas do ativismo judiciário. As causas são essas. Por outro lado, o que acontece? O Poder Judiciário, eu falo sempre do Supremo Tribunal Judiciário, por ter essas solicitações permanentes, diárias, semanais dos partidos políticos, ele vai começando a tomar conta de todas as medidas, inclusive da disposição de ministérios. Esse pode ser ministro, aquele não pode ser ministro, esse pode ser presidente da Polícia Federal, o dono, como é que chama? Diretor da Polícia Federal, outro não pode ser, outro não sei o quê, papapá. E começa a pegar o gostinho, entendeu? O gostinho do poder. Quer dizer, o próprio, você está dando a alguém que não tem competência para
resolver problemas típicos de administração pública, de legislação e de competências do Poder Legislativo, vocês estão dando ao Poder Judiciário, vocês do Poder Legislativo. E eles pegaram o gostinho. Hoje é o gostinho. Nada é mais deformador da conduta das pessoas do que o exercício do poder. E o exercício de um poder que não tem, um poder que não é deles. Então, é muito fácil, esse ativismo judiciário acaba sendo uma forma de exercício de um poder que o próprio Supremo Tribunal Federal não tem. Ele está louco para os partidos irem lá pedir para eles suspenderem tudo. Então, a coisa da vacina, agora vai ter todo, o Supremo vai resolver, são incapazes, o Poder Legislativo incapaz de fazer uma lei exigindo isso, aquilo da vacina, colocando seu posicionamento em 72 horas, por exemplo, através de leis, do que o Congresso Nacional, como representante do povo, poderá fazer em matéria de vacina, representando a vontade do povo, nada, faz nada. Fica lá discutindo, corre lá no Supremo Tribunal Federal para resolver. Por que o Poder Legislativo não faz uma lei dizendo é obrigatória a vacina ou não é obrigatória a vacina? Isso da vacina, se não tiver isso, tiver aquilo. Quer dizer, toma posições, não. E ficam ali comodamente discutindo a coisa. Fez aí um ato normativo, um decreto, o presidente da República, dizendo que a vacina, só com declaração do vacinado, vamos correndo lá para o Supremo Tribunal Federal. Vamos. Então, é uma forma de se inibir, de se eximir, é melhor falando, de se eximir da responsabilidade de legislar com toda a urgência que essas questões todas exigem para colocar-se na defesa do povo. Não se colocam, sempre atribuem ao Supremo Tribunal Federal essa competência. E o Supremo Tribunal, repetindo finalmente, que eu já vou acabar aqui, falar, adora tomar conta do país. Adora, porque quem toma conta desse país é o Supremo Tribunal Federal. Quem exerce o poder nesse país, final, é o Supremo Tribunal, sobre assuntos administrativos, assuntos legislativos, assuntos os mais detalhados sobre a administração pública, sobre todas as matérias, porque realmente estão ali mandando no país, porque eles são solicitados a mandar o país. Existe deles do Supremo Tribunal que mandem no país. Portanto, não é a origem desse ativismo judiciário, não é do Supremo. O ativismo judiciário é vindo da falta de organização e capacidade de harmonização, de conversação, de negociação e de capacidade de legislar da medida da necessidade do povo brasileiro por parte do Poder Legislativo. E, por outro lado, também é fruto dos abusos permanentes, não é desse governo, repetindo, mas de todos os governos, desse, evidentemente, e de todos os demais que realmente abusam do poder de uma maneira total e que não conseguem, no parlamento, a absorção desse abuso e que vão, portanto, aí todos lá para o Supremo Tribunal Federal resolver as suas pendências. Essa é a minha posição. Eu sei que não é uma posição muito cômoda, não é uma posição simpática, mas eu acho que é uma posição que deve ser colocada, mostrando as causas do ativismo judiciário, no meu entender. Estou aqui à disposição para aprender um pouco a respeito da matéria também. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Modesto. Doutora Bia, deputada, na verdade, um posicionamento do doutor Modesto que mexe diretamente com a função da doutora. Tá? Então, num cotejo dos seus pensamentos e o que o doutor Modesto Cavalhosa fez, eu gostaria que a senhora falasse alguma coisa a respeito sobre o ativismo judiciário e o que a gente pode fazer. Né? Pois não. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo com o que o doutor Modesto Carvalhosa diz. Eu fui procuradora durante 24 anos, sou advogada, e, claro, a gente aprende, né, nos bancos escolares, né, na faculdade de Direito,
que o judiciário age mediante provocação. Mas, infelizmente, isso também não é o que tem ocorrido. Não sempre. É claro, doutor Cavalhosa, eu tenho, inclusive, cobrado isso dos meus colegas. Uma atitude acovardada do parlamento, que fica de joelhos, permitindo ter as suas funções usurpadas. Anteriormente, o parlamento estava de joelhos para o poder executivo, que comprava os votos com mensalão, petrolão, comprava os votos dos parlamentares. Isso é uma coisa completamente indigna para um parlamentar. Ultimamente, o parlamento tem estado de joelhos para o poder judiciário. E agora, o senhor tem toda a razão, a culpa, a iniciativa disso tem partido do próprio poder legislativo. Quando um partido... Opa, voltou aqui. Quando um partido perde uma votação, ao invés dele aceitar que isso faz parte do jogo democrático, não teve voto, perdeu, ele corre para o tapetão. O Supremo Tribunal Federal é o tapetão. Então, a gente tem assistido a isso, vários partidos, né, perdem aqui, já correm para lá. Ou então chega uma medida provisória, já correm para lá. Vamos votar, a gente tem que votar e tem que aprender a respeitar o jogo da democracia. Então, o que a gente vê é muito narrativa de estamos aqui, que nós apoiamos a democracia, nós estamos aqui para defender a democracia, e, na verdade, estão violando a democracia. Porque o Supremo Tribunal Federal não é para isso. O Judiciário não é para isso. Agora, também é verdade que não existe, que eu saiba, nenhuma corte constitucional no mundo que tenha competência do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, a competência para julgar em casos difusos, né, em casos concretos. Nós temos um número de legitimados para provocar o Supremo Tribunal Federal por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, que foi só aumentando ao longo do tempo também. Então, essa quantidade de legitimados faz com que o Supremo seja provocado o tempo inteiro. Então, a gente está numa situação que ela exige muita reflexão, exige coragem, doutor Modesto Carvalhosa, porque eu tenho dito o seguinte, eu, por exemplo, eu sou autora de um projeto de lei 1182 de 19, que tipifica como crime de responsabilidade, né, decisão que usurpa competência, né? Então, seja por voto, decisão monocrática, qualquer uma que usurpa competência privativa do legislativo. Eu sou a primeira vice-presidente da CCJ, mas eu tenho encontrado uma grande resistência quando se fala em mexer com o Supremo Tribunal Federal. A verdade é que hoje o nosso sistema de freios e contrapesos, ele está muito ameaçado, porque, lamentavelmente, aquelas pessoas que deveriam exercer esse papel de conter o poder, só tem toda razão. O poder, no momento que a pessoa está com o poder, ela não abre mão. É muito difícil alguém que abra mão do poder. Quem está com o poder tende a querer alargar esse poder. Então, a contenção tem que vir de fora. Mas aqueles que poderiam fazer não fazem. Então, eu gostaria até, doutor Carvalhosa, de debater com o senhor um tema que, para mim, é um tema sobre o qual pairam dúvidas. Eu tenho um posicionamento, tem alguns juristas que concordam com esse meu posicionamento, mas dentro da CCJ, ele foi vencido já por um projeto de outro deputado, que é a questão do decreto legislativo, ou então de alguma outra forma, para que a gente possa exercer a nossa atribuição, que é prevista no inciso 11 do artigo 49 da Constituição Federal. Então, o artigo 11 diz que compete ao Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. E no artigo, inciso 4, desculpa, inciso 5,
ele fala ele dá um meio de ação, que é o decreto legislativo, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então, a gente sabe que o nosso sistema, né, os três poderes têm as suas atribuições, mas às vezes elas se misturam. Então, o Poder Legislativo, normalmente a função é legislar, mas ele tem atos administrativos. O Poder Judiciário é julgar, mas ele também tem atos normativos. E o Poder Executivo é executar, mas ele também tem função legislativa, como no caso da medida provisória, no caso de decretos. Então, eu acho que um tema interessante seria a gente debater essa questão do decreto legislativo e qual seria o meio de ação que o inciso 11 não aponta. Ele dá atribuição, mas ele não traz explícito meio de ação. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Bom, deputada, aí muito bem lembrado o artigo 49, inclusive esse aspecto de zelar pela preservação da sua competência legislativa em face à atribuição normativa aos outros poderes. Eu acho que é importante que o Poder Legislativo, ele, primeiro, permita um regimento interno, principalmente na Câmara. No Senado é a mesma coisa, mas na Câmara, que faça com que os projetos corram e que a pauta não seja do contestável, porque o presidente do Legislativo é um ditador, ele resolve a pauta, ele faz a pauta quando quer, quando não quer. Se o impeachment entra, ele põe se quiser, se não põe se não quiser, põe quando quiser. E assim vai também a questão das pautas de votação no Legislativo. O que era importante é que houvesse um regimento interno em que todas as leis, todos os projetos de lei e que fossem apresentados à Comissão de Constituição e Justiça, quer dizer, todos os projetos de lei num determinado ano da legislatura, não na legislatura, naquele ano, 2020, na legislatura, fosse submetido à Comissão de Constituição e Justiça e submetido à Comissão de Constituição e Justiça. Se houvesse a constitucionalidade, enfim, todos aqueles atributos necessários a uma lei, a sua oportunidade, a sua necessidade, etc., o que acontece? Que essa lei fosse para um período, vamos dizer, setembro a novembro, para ser votada. Todas as leis, todos os projetos. Tem projeto lá de 3, 4, 5 legislaturas que são renovados por novos deputados que ficam passando anos lá dentro. Ninguém vota que quer, quando quer, sobre o que quer. Não existe uma ordem de entrada, uma ordem de análise pela Comissão de Constituição e Justiça, uma ordem de análise que é constitucional, é oportuna, é necessária, etc., para poder levar ao plenário para votar todos os projetos de lei, pela ordem de entrada, pela ordem de sua, também a sua saída da Comissão de Constituição e Justiça. Nada. Lá se vota aleatoriamente uma coisa, outra. Uma hora se vota pela liderança, às 3 horas da manhã, uma lei importantíssima, vota por lideranças. A liderança de um partido com 5 deputados vale tanto quanto a liderança de um partido com 75 deputados. Quer dizer, é toda uma esbórnia, para falar um português claro, que existe no Poder Legislativo. Não tem, é um caos o Poder Legislativo no Brasil. Ele não tem segmento, ele não tem ordem, ele não tem o cronograma, ele não tem calendário. Quer dizer, vota um, vota outro, tal, e quando fica, não fica, tá certo? Vai, não vai, tá certo? E o presidente mandando, fazendo política, com o chefe do Poder Executivo, etc. E assim nós não temos uma ordem, não temos uma ordem dos projetos de lei. Então, a maneira de levar o Poder Legislativo a ter
uma legitimidade maior perante o povo brasileiro. Hoje o Poder Legislativo é recusado por 82% do povo brasileiro, é contrário ao Poder Legislativo, tá certo? Pela última estatística. Então, o que nós temos? Nós temos que fazer com que haja um trabalho organizado, racional, equânime, isonômico, em que todos os projetos sejam analisados e votados, aqueles que são realmente importantes, conforme o critério da Comissão de Constituição e Justiça. Enquanto não houver isso, houver esse caos, um projeto entra de madrugada, entra não sei o quê, como interessa, quer dizer, não tem respeitabilidade, não tem ordem, não tem nada. É como se um juiz resolvesse julgar um caso, que vai com a cara, e demora 20 anos sem julgar, que não vai com a cara. Quer dizer, não pode ser assim. Então, realmente, eu acho que precisa haver uma mudança monumental no regimento interno da Câmara e do Senado, sobretudo na Câmara, que é a Casa Legislativa mais importante, no sentido de que se organize todos os projetos e sejam levados com a justiça, todos eles, de uma maneira racional. Esse eu acho que é a forma de levar ao fortalecimento do Poder Legislativo no Brasil. É uma das formas. Perfeito, doutor Modesto. Perfeito, a deputada Bia. Eu vou trazer de volta nossos diretores para que a gente possa participar, já aproveitando esse diálogo que já foi colocado, né, para que a gente também possa fazer alguns questionamentos. Doutora Cláudia, por favor, para a palavra. Nossa, agora os cachorros aqui. Um pouquinho. Na verdade, eu queria fazer a pergunta para o doutor Modesto, porque, assim, me transpareceu muito essa desorganização, né, do legislativo, essa questão de não ter um regramento, uma coisa que funcione, uma distribuição realmente séria e não por interesses pessoais das pautas, né? Que todos estivessem lá presentes, tal. Essas lacunas acabaram fazendo com que o judiciário se agigantasse diante do poder legislativo e do executivo também, porque é assim que eu vejo. E eu hoje acho que nós vivemos uma república muito doente. Eu não posso, porque eu sempre aprendi, como a doutora Bia foi muito clara, que o Supremo, a função dele é através da provocação. O problema é que ele pode fazer o juízo de admissibilidade dos recursos. Porque se ele vai ter que julgar coisas que são pertinentes, típicas do legislativo, ele pode, inclusive, não julgar. Dizer, olha, não é admissível, porque isso é uma coisa que vocês têm que resolver internamente. Isso depende de vocês, né? Então, eu vejo o judiciário hoje, e eu vejo de uma maneira assustadora. Eu vejo que ele, primeiro que é uma constituição analítica, intervencionista. Então, hoje o judiciário está em todas as esferas da vida humana, tá? E nós temos um Senado que seria o poder que teria o controle sobre o judiciário, que não funciona, tá? Então, ele age solto, porque hoje todos os impeachments, inclusive do doutor que está lá, até hoje não foram apreciados. E o próprio regimento interno, que existe um regimento interno, esse regimento interno, ele impede que o presidente sente em cima desses impeachments, mas ele está aceitado. Então, e nada é feito. Então, eu acho, tá, que não tem como justificar, por exemplo, nós tivemos agora a questão da recondução da eleição dos presidentes. Como assim? Não é mutatis mutandis, não é interpretação conforme, não é nada. Está lá a letra expressa da lei. Então, eu achei muito interessante que a Bia está trazendo esse projeto de lei, porque está na hora de nós agirmos. Eles não têm corregedoria interna, não tem quem possa. Por exemplo, todas as outras instituições têm corregedoria, né? Passam por um tribunal de corregedoria, de ética, de moral, de decoro. O judiciário não existe corregedoria. O judiciário, ele não se submete ao CNJ. Então, ele não tem nenhum sistema de controle que não seja o Senado. Então, se o Senado não fizer esse controle, que não faz, nós já tivemos diversos senadores aqui
inclusive do Muda Senado, para tentar fazer com que, efetivamente, tudo aquilo que foi oficiado à mesa do Senado seja apreciado. Lazier teve aqui, Álvaro Dias, diversos, falando da dificuldade que é. Quer dizer, mesmo existindo um regimento interno, um regramento, ele não é respeitado. Então, eu não sei até que ponto, se o Legislativo, se a Câmara tivesse esse regramento, isso iria ser respeitado. Porque hoje me parece que nós vivemos um Estado judicialês, tá? E eu não, a medida provisória, o que ele tem que falar? Ele tem que falar sobre políticas públicas, ele tem que decidir quem vai nomear ministro. Isso é coisa de... Gente, a gente vive um presidencialismo de coalizão. Então, o presidente, ele tem o papel de fazer coalizão com as partes, tá? Para decidir suas políticas públicas. Agora, não pode essa ingerência do Supremo Tribunal, conforme seus interesses políticos, estar, de novo, ativamente, legislando positivamente, porque ele deveria ser negativamente, não positivamente. E o que eu vejo é o contrário. Eu vejo hoje querendo até... não tem o que possa me justificar essa última votação. Está lá a letra expressa da lei. Como justificar aqueles votos para recondução do presidente da Câmara? E isso, diversas outras coisas. Como que pode o Dias Toffoli determinar para o Senado que o voto na escolha do presidente do Senado tinha que ser fechado? Ele deveria declinar da sua competência, e isso foi feito numa madrugada dentro. Ele deveria ter declinado da sua competência e falar, olha, isso não é juízo de admissibilidade, vocês têm que resolver interna corporis. Então, eu acho, hoje, para mim, tá, realmente a tripartição não existe, tá? Nós vivemos sobre a égide daqueles que deveriam nos garantir, que foi que originou do neoconstitucionalismo, que até é maravilhoso, dos axiomas, dos valores pós-positivismos, né? E que, na verdade, se deturpou totalmente, né? Virou essa meio que pseudo, né, ditadura, sei lá, essa autocracia. E eu não entendo, eu não consigo justificar e ver juridicamente uma explicação para isso. Então, eu gostaria que o doutor pudesse me esclarecer, assim, será que eu estou tão errada? Bom, eu gostaria de voltar aqui à observação da deputada Bia Kicis, no sentido de que alguém que se atribui a alguém um poder qualquer, a pessoa não larga desse poder, a não ser por razões fora da sua capacidade. E quando se atribui a alguém um poder que é ilegítimo dele, então essa pessoa se apega ao poder de uma maneira marginal. Então, nós temos, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, você falou um assunto aí, Cláudia, muito importante, é a questão da votação com base numa disposição expressa da lei, in claris cessat interpretatio, que é o artigo 54, 57, eu não me lembro mais, o parágrafo 4º, que diz claramente que não pode haver recondução na mesma legislatura. Então, o que eles fizeram? Por causa, presta atenção, por causa da pressão da sociedade civil indignada durante aquele fim de semana, por causa da pressão indignada, o que aconteceu? Os outros ministros, que não são garantistas, foram lá e votaram de domingo, sábado, domingo, para acabar com essa barbaridade que iam fazer. Então, por 6-5, ganhou a Constituição. Entre rasgar a Constituição pelos ministros do Supremo Tribunal e ficar com a Constituição, 6 votaram por mantê-la e 5 resolveram rasgá-la. Mas olha aí o que acontece. Daí, na terça-feira, isso foi no domingo, na terça-feira, o Supremo Tribunal Federal, por 9-1, rasgou a Constituição. Ou seja, admitiu
que os juízes desembargadores ganhassem o equivalente ao que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. O inciso 11 do artigo 37 diz que os proventos dos ministros do Supremo são R$39 mil, por aí, e que, nesse inciso 11 do artigo 37, diz que todos os demais proventos da administração pública, inclusive os juízes, tem que pagar, tem que ganhar 10% menos, ou seja, no caso seria R$35 mil, etc. Os ministros que foram lá defender a Constituição no domingo, esses ministros, à exceção do ministro Fachin, segunda-feira, por 9-1, terça-feira, por 9-1, rasgaram a Constituição para deixar com que todos os magistrados ganhem R$39 mil por mês, igual ao ministro do Tribunal Federal. Então, você veja, você pode confiar num poder desse. Esse é um poder institucional ou é um fazendão? Nós vivemos aqui, o Brasil é um fazendão ou é um território constituído por uma legislação, por poderes institucionalizados por uma Constituição? Não. É um fazendão, entendeu? Então, rasgaram a Constituição terça-feira sobre um tema muito parecido com aquele da sexta-feira, que não lograram a legislação. Como realmente a opinião pública está desmotivada, e esse é um assunto interna corporis, tá certo? Então, a sociedade civil não pode ficar 24 horas vendo as barbaridades que o Poder Executivo, que o Poder Legislativo, que o Poder Judiciário fazem. Então, ficou muito contente com aquela recuada, tá certo? Com aquela retirada de Dunkerque do Supremo, e terça-feira foram lá e invadiram de novo a Constituição, rasgaram a Constituição, pisaram na Constituição. Então, existe um país desse. Como é que existe um país desse? Onde é que tem as instituições desse país? Onde é que está a Constituição do Brasil? Tá certo? É o Supremo Tribunal. Aquela, como eu falei inicialmente, aquela portaria lá do ministro Toffoli, criando aquele negócio que quem mexesse com algum ministro, falasse mal de algum ministro, ou de familiares, isso aqui, como é um fazendão, você não pode falar do dono da fazenda, nem da família da fazenda. A família do dono da fazenda também não pode se falar mal dele. E fez a tal da famigerada portaria 39, que eu não vou entrar em detalhes agora. Então, realmente, eu aqui no começo falei que a culpa não é deles, porque mas como eles, o Poder Legislativo foi correndo a dar a eles poderes que eles não tinham, hoje eles abusam do poder completamente, rasgam a Constituição. No ano, você pode ver quantas vezes eles rasgam a Constituição no Brasil, porque eles são imbuídos de um poder que realmente eles não deveriam ter. Perfeito. Passo a palavra agora ao doutor Barral, para que faça também um questionamento, o seu posicionamento a respeito do assunto, né? Assim, todos nós participamos. Né? Posso só agradecer ao doutor Modesto? Claro, fique à vontade, doutora. Doutor Modesto, muito obrigada, viu, pela lição aí, pela aula. O senhor sempre, a gente está aprendendo demais com o senhor, pelas suas narrativas, pela verdade que você traz, o destemor. É uma admiração enorme que eu tenho pelo doutor. Muito obrigada pela resposta. Obrigado. Doutor Barral. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Okay. Doutor Cavalhosa, Bia, deputada Bia, meus colegas Maurício, Bruno, doutora Cláudia, prazer estar aqui novamente com vocês. Eu prestei bastante atenção aí em todas as colocações e exatamente o que eu estava pensando antes do início da live, né? O judiciário precisa ter uma causa para se pronunciar, como bem disse o doutor Cavalhosa. Eu me lembro que, há algum tempo atrás, o presidente da Câmara disse, em determinado momento, que eles não estavam ali para chancelar todo pedido do povo, toda reclamação do povo, alguma coisa assim que o vale, né? Mas a gente vê, por outro lado,
o Supremo Tribunal Federal aceitando pautar tudo que chega lá. Foi como disse outro dia, acho que foi o doutor Pazianotto, né, o que não é constitucional, o STF constitucionaliza, né, a força, a goela abaixo. Então, assim, e essa questão aí também do tapetão, quer dizer, não se resolve, vão para o Supremo, porque o Supremo dá um jeito. De fato, assim, não é nem uma pergunta, não é nem uma questão, mas uma observação em relação ao que foi dito e a realidade que nós vivemos hoje, né? Assuntos como aquele da reeleição não era sequer para ser pautado. Aquilo não tinha nem que se conhecer, a meu ver, né? Então, é muito difícil para a população brasileira, e aí onde muitas vezes os ministros do Supremo se queixam, né, de que há uma perseguição, uma violência, um ódio nas redes sociais, mas é exatamente por uma interferência indevida do Supremo. Porque também não é só o que se leva lá. Muitas vezes eles tomam iniciativa, como já tomaram iniciativa de iniciar inquéritos, né, totalmente desproporcional, totalmente fora do âmbito do Supremo Tribunal. Pois bem, a gente entende o seguinte, que o ativismo judicial, né, o espectro, né, o conceito, é que ele deveria existir num bom sentido, quer dizer, é o juiz, né, indo de uma forma tal, quando a lei, né, for vaga ou quando a lei ela não puder atender, é que ele possa completá-la, complementá-la, né, dando às partes, né, de uma forma tal que faça justiça, que equilibre. Mas a gente não vê isso, né? A gente não vê isso em todas as instâncias hoje, a gente tem visto que estão extrapolando. Então, eu penso assim, nós que somos operadores de direito, né, somos advogados, nós queremos que haja, que cada um atue na sua esfera. Então, a gente vê muito hoje o seguinte, o poder legislativo não faz o seu papel, o Supremo entra. Mas também é assim, a Câmara só pauta o que quer. Aliás, não pauta, né? A gente vê vários assuntos caducando e não estão votando. E o Judiciário avança além daquilo que tem competência. O que nós precisamos realmente, e eu acho que é aí onde vai convergir todas as colocações aqui hoje, é que tudo volte ao normal, que haja um respeito. E o Judiciário, e principalmente o STF, infelizmente, é o que tem mais desrespeitado a Constituição. Isso realmente é absurdo, estranha a toda a sociedade. Qualquer leigo hoje já sabe mais de Constituição do que esses ministros do Supremo que estão lá violando a Constituição a todo momento. Então, doutor Carvalhosa, Bia e meus colegas, essas são as minhas considerações, para a gente não estender muito, até porque é melhor a gente ouvir os nossos dois, né, convidados de hoje, que têm uma grande expressão no cenário nacional, porque nós precisamos, sim, nos unirmos todos, né, e precisamos de trazer esses debates cada vez mais, porque não podemos admitir que continue as coisas como estão nesse caminho que estão. O Brasil está doente. Eu costumo dizer, com todo respeito, principalmente a deputada, e que há exceções, evidentemente, é que o Brasil hoje não tem um Congresso Nacional à altura do que é o país. Infelizmente. Agora, eu particularmente deposito muita confiança nesses poucos que estão lá lutando, né, brigando para que as coisas entrem no eixo, sofrendo muito com isso, né, muitas perseguições. Então, nós precisamos disso, nós queremos isso e nós devemos continuar debatendo, aprofundando nos estudos sobre essas questões todas, porque a Constituição, não importa se ela é necessária, o doutor Carvalho já está aí para lançar, inclusive,
um livro sobre isso, né? Se ela é necessária refazer uma nova Constituição, sim, mas a que temos hoje, ela precisa de ser respeitada, boa ou ruim, com defeitos ou não, e parar o Supremo Tribunal de violar e de querer constitucionalizar aquilo que não está previsto, porque isso é papel do Legislativo. Muito obrigado e é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Perfeito, Barral. Doutor Bruno, você tem alguma colocação ou pergunta a fazer? Por favor, a palavra é do senhor. Eu gostaria de iniciar fazendo alguns agradecimentos. Primeiro, acho que por equívoco, o Dr. Maurício acabou se esquecendo de agradecer também o APS, que é um dos apoiadores da UNAB. Agradeço também ao Dr. Modesto Carvalhosa, que aceitou aí essa homenagem que humildemente tem sido prestada pela UNAB. O senhor tem acompanhado e auxiliado aí os nossos trabalhos desde o início. E gostaria de dizer que mais do que um cidadão, porque cidadão no princípio, de uma forma muito simples, é simplesmente alguém que cumpre os seus deveres e exerce, né, os seus direitos. Eu acho que mais do que isso, o senhor é um patriota que tem lutado ferozmente aí pela defesa da nossa democracia, pela defesa da nossa Constituição, e acho que a homenagem é mais do que devida. Quero agradecer também à deputada Bia Kicis por tudo que ela já tem feito e por todos os projetos que ela tem apresentado. Ela hoje é uma voz que expressa o sentimento da maior parte da população brasileira, pelo menos das pessoas de bem desse país, elas estão com a senhora. Então, a primeira coisa que eu gostaria é realmente de fazer um agradecimento. E gostaria de dizer a respeito aí da matéria que está sendo debatida, relativo ao ativismo judicial, é uma coisa que nos preocupa demais, porque nós, como operadores do direito, nós estamos vendo situações que são inaceitáveis. Nós estamos vendo a violação de direitos fundamentais e que isso não pode ser tolerado em hipótese alguma. Né, o nosso Supremo Tribunal Federal, numa interpretação torta do que diz a Constituição, conferiu aí a governadores e prefeitos o direito de ultrajar a nossa Constituição, ultrajar, inclusive, a hierarquia das normas que regem o direito da nação. E isso é uma coisa que eu, como advogado, como alguém que frequentou os bancos de uma faculdade de direito, eu não consigo admitir o tamanho do absurdo que nós estamos vendo. Né? Então eu acho que, mais uma vez, louvo aí os atos que têm sido praticados pela deputada Bia Kicis, e é evidente que tem outros deputados também que estão seguindo nessa linha. Peço que aos membros do nosso Congresso Nacional que olhem para a nossa população, que a nossa população não merece passar por todos esses percalços que nos estão sendo impingidos por verdadeiros ditadores que estão usurpando o poder da Constituição. O poder que emana do povo e é o poder que deve servir aos propósitos da nossa população. Então, em princípio, seria isso que eu gostaria de dizer. Obrigado, doutor Bruno. Então, eu vou fazer um questionamento diretamente à doutora deputada Bia Kicis, né? E só fazer uma colocação aqui no sentido de que eu entendo que a gente está num conceito de pós-modernidade, né? Nós estamos hoje vivenciando tantas alterações nos desejos, almejos, né? E legislações, né? Que está impulsionando a gente para um futuro quase que incerto. Né? Então, eu penso o seguinte, a única coisa que a gente tem hoje, uma certeza quanto a esse ativismo judiciário, é bem simples. A incerteza que ele pode trazer quanto à validade de suas decisões para a nossa Constituição e, efetivamente, para o Estado Democrático de Direito. O que vai fazer de concretude essas decisões, que, no meu entender, são totalmente inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal em algumas questões, certo? Ser inserida no nosso ordenamento jurídico, e como o Bruno acabou de falar,
a gente, como operador de direito, o que faz com essas decisões? Por mais que seja declarado pelo Supremo Tribunal Federal como constitucionais, legais, a bem da verdade não são. E a gente vai ter que se submeter a essas decisões. A que nível temos que baixar ou então extravasar para conceber que essas decisões são realmente aceitáveis, né? Então, eu acho que dentro do ativismo judicial, o ponto tópico da nossa live, né, o que a gente vê é uma exacerbação de direitos e uma exacerbação de subjetivismo de cada um dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, que usam seus pensamentos e convicções próprias, tendenciosas a afetar tanto a Constituição Federal como a vida de cada um dos brasileiros. Certo? E a nós, como operadores do direito, certo? Ficamos assim, boquiaberto, porque qual é a decisão que a gente vai ter como constitucional? As inconstitucionais? Quer que a gente vai ter que realmente dispensar nossa legislação efetiva, objetiva e escrita, e começar a passar a seguir as vozes do Supremo Tribunal Federal, e eu estou dizendo isso quando eles extravasam da sua liberdade, né, chegando a afetar nosso alicerce de cidadania, então é extremamente difícil, né? Mas passo a pergunta à deputada Bia, que a gente já até conversou um pouco a respeito do projeto de lei 1181, que foi pensado... Pode falar, doutora Cláudia, eu faço a pergunta depois. Não, você pode fazer a pergunta, o senhor está com a palavra, depois eu falo. Pois não. Você tem a pergunta? Pode fazer, porque depois eu quero falar do projeto dela, que ela tem 2, né? É importante a gente poder estar trazendo à baila esses projetos, eu acho que é de suma importância, até para ela ter esse apoio da UNAB, e porque eu tenho visto situações absurdas, tá? Eu sou criminalista e eu nunca vi o Supremo estar querendo criar crimes, tipos penais. Então, esses dias eu vi a discussão do Supremo dizendo que a injúria tinha que passar a ser imprescritível. Espera lá. Injúria racial é uma coisa grave? É uma coisa grave. Homicídio qualificado é uma coisa grave? Obviamente que é. Mas são prescritíveis. Quer dizer, você agora querer atribuir, né, penas e atribuir isso, eles legislando, dizendo que não, que agora injúria racial tinha que ser... Você não pode confundir o crime de injúria racial com racismo. São coisas totalmente diferentes. Então, eu acho que eles estão legislando até mesmo em esfera criminal, sendo que o princípio, tá, do direito penal é da mínima intervenção. Olha que ponto que nós chegamos do Supremo Tribunal Federal. Eles estão agora, já fizeram isso, né? Porque se vocês lembram dos inquéritos das fake news, nós tivemos o ministro Alexandre de Moraes rasgando o processo penal, passando pelo sistema acusatório, que é o nosso sistema penal adotado, e concentrando vítima, acusação, tá? E persecução penal, e passando ao largo até mesmo do parecer do parquê. Eu nunca vi isso. E determinando prisão. Então, como se está se falando, gente, eles seriam o órgão de garantias fundamentais, norteados pelo metavetor dignidade humana. Eles são os primeiros que estão violando todas essas garantias e criando a censura no país. A liberdade de expressão, o direito de voz é maravilhoso, o direito de dizer o que pensa. Obviamente, como é inaceitável se criticar, né? Claro, todo mundo, sabe, tem o direito de divergir. Agora, eu acho que exorbitou demais. E eu tenho pedido muito para os senados, tomara que agora, nessa próxima reeleição, entre um senador que possa apreciar, doutor Modesto, inclusive os impeachments que o senhor tem lá, maravilhosos, que estão lá, e até hoje não
à baila, tá? Então, eu fico muito contente, eu quero que a doutora Biakis fale um pouco dos seus projetos, porque isso é uma coisa que parece que é muito óbvia, mas para eles não parece que não é, não. Então, você está fazendo esse projeto para deixar claro. Você pode falar um pouco sobre esses projetos? Pois não, doutora Cláudia. Eu gostaria apenas de cumprimentar aqui a fala, né, do doutor Bruno, quando lembrou dos nossos direitos fundamentais que estão sendo violados, porque essa também é uma das minhas pautas mais importantes, que eu acredito que é um dos temas que deveria estar realmente ocupando um lugar no pensamento e nas ações dos brasileiros, que é a defesa dos nossos direitos e garantias fundamentais, especialmente das nossas liberdades, que estão sendo violadas sem nenhuma competência ou atribuição constitucional para isso. Então, nós temos lá a previsão de estado de sítio, né, daquelas exceções constitucionais que existem exatamente para situações excepcionalíssimas, e aí eles lançam mão de medidas totalmente inconstitucionais, como determinar fechamento de loja, levar mulher que está andando na praia tomando sol sem máscara presa, né? Tomando medidas que não tem, reduzir, determinar lockdown, tudo sem nenhum lastro na Constituição, porque o procedimento que é previsto para situações excepcionais está lá na Constituição e está sendo descumprido. E aí, quando alguém fala, não, mas essa pandemia é uma coisa que ninguém sabe direito, é uma coisa nova, a pandemia pode até ser nova, mas a questão jurídica, a segurança jurídica, né, ela tem que ser para sempre, e ela não é nova, ela está há muito tempo que essas situações foram previstas na Constituição exatamente para os momentos do imprevisto, daquilo que acontece de novo. Então, diante de uma situação que a gente não pode nem imaginar, quais são as nossas ferramentas e os meios de ação? Como é que a gente age? Então, tem ali na Constituição, e eles estão passando por cima disso, e estão minimizando, estão retirando nossas garantias e direitos fundamentais sem o procedimento constitucional. Isso é gravíssimo. Isso é a tirania em ação. Eu tenho dito que nessa pandemia, tiranos estão saindo do armário. Com relação à fala, né, da doutora Cláudia, eu quero dizer o seguinte, eu tenho 3 projetos, tem mais um aqui que a gente não tinha citado um deles. Um é aquele que a gente já citou aqui, que prevê como crime de responsabilidade a usurpação de competência, de atribuição privativa do Poder Legislativo ou do Executivo. Tem um outro projeto, que é o 4075 de 19, que ele diz expressamente que ao Supremo Tribunal é vedado criar tipo penal. Uma lei como essa jamais deveria precisar existir, porque isso, como você falou, doutora Cláudia, a gente aprende no primeiro dia, quando a gente se senta na primeira aula de direito penal, a gente aprende que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso é na primeira aula de direito penal. E o Supremo está violando isso, rasgando não só a lei, como os princípios que informam o direito penal. Então, nós não temos mais segurança jurídica alguma nesse país. Então, fiz um projeto de lei para dizer o que não precisaria ser dito, que o Supremo não pode criar, o Judiciário não pode criar tipo penal. Mas, infelizmente, esse projeto hoje é necessário. E eu tenho também o PL 5693, de 19, que altera a lei de responsabilidade fiscal para prever que um pedido de impeachment, como tantos aqueles que o doutor Carvalhosa entrou, que eu também entrei como cidadã, tantos cidadãos entraram, que ele não pode ficar engavetado. O presidente do Senado não pode sentar em cima. Ele prevê um rito, que ele tem que ser lido na sessão em 48 horas. É claro que a mesa vai analisar os requisitos formais,
Se não cumprir os requisitos, arquiva. Mas se cumprir os requisitos formais, a mesa tem que fazer a leitura em 48 horas, criar uma comissão especial com 1/4 dos integrantes do Senado, que terá 10 dias para se pronunciar sobre o pedido de impeachment. E aí, ou arquiva ou submete ao plenário. Então, tem esse meu projeto também, que é para fazer valer, né, essa tão importante atribuição do Senado, que é de fiscalizar, exatamente, do Poder Judiciário, coisa que hoje não acontece. Pode repetir o número? Pode repetir o número, por favor? Isso hoje não acontece. Desculpa? Eu só queria que a senhora repetisse o número do PL. É o 5693 de 19. Ok, obrigado. Então, o que eu estou buscando fazer, doutor Maurício, é explicitar os meios de ação. Porque não adianta nada você ter poder sem ter meio de ação. verdade. Então, eu estou com os meus projetos, né, procurando dar os meios de ação para que a gente possa trabalhar e a gente possa cumprir com o nosso mandato também. Infelizmente, eu na Câmara não posso fazer nada com relação aos ministros do Supremo, no que diz respeito aos pedidos de impeachment. Cabe ao Senado fazê-lo. E hoje os senadores não fazem. Precisa de sentar um homem com coragem na cadeira da presidência do Senado para tocar os processos de impeachment. Mas com uma lei como essa, isso não dependeria da coragem do titular, não é? Porque aí a lei já teria esse rito que teria que se fazer essa leitura e decidir. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento extremamente perigoso para a democracia, né? A ditadura da toga é a pior que existe, porque você não tem a quem recorrer, né? E a gente está assistindo, o Supremo não tem mais 11 ministros. Lá nós temos 11 constituintes, que a cada dia, e dependendo da capa do processo, olha a gravidade disso que eu estou dizendo aqui, uso, me valendo da minha imunidade parlamentar, que também tem sido violada. Porque hoje eu respondo a 2 inquéritos, um por fake news, né, sendo que eu acabei de conseguir um acórdão já, em 2º grau, condenar a UOL, que me acusou de fake news, por isso eu respondo aí inquérito de fake news, e o outro por atos antidemocráticos. Cada vez que eu fui para a rua de verde e amarelo com a minha bandeira do Brasil para defender o nosso presidente legitimamente eleito, né? Isso foi considerado um ato antidemocrático. Eu e todos os brasileiros que vamos lá para a rua para defender a democracia. Então, é por isso que eu digo assim, nós estamos num momento extremamente perigoso, extremamente delicado da nossa democracia, de verdade, em que a gente vê muitas pessoas batendo no peito e dizendo que defendem a democracia e, na verdade, estão violando a cada dia, né? Então, hoje, quando a gente, por exemplo, aponta uma fragilidade no sistema eleitoral, uma vulnerabilidade, ao invés dessa vulnerabilidade ser investigada, eles investigam quem aponta a vulnerabilidade. Eu tenho outro projeto, que é uma PEC, que, aliás, eu aprovei na CCJ por uma margem larguíssima, né? Olha, parabéns! 33 votos acima. Parabéns! Tá? E aí fiz aquilo que o doutor Modesto Carvalhosa falou que falta, às vezes, né, tanto no parlamento, que é o poder de você sentar, conversar, convencer. Eu aprovei essa PEC, doutor Carvalhosa, com os votos dos deputados do PT, com muita conversa, mostrando para eles que isso é uma causa suprapartidária, não é uma causa do Bolsonaro, não, era uma causa do Brizola lá atrás, é do PDT, de tantos outros, e todo mundo quer transparência nas eleições. Quem não quer, permite que a gente desconfie, não é? Então, é isso que a gente tem que fazer no parlamento, conversar, convencer, trazer os argumentos, e eu consegui aprovar a PEC do voto impresso, que precisa ser aprovada agora em comissão especial e plenária.
mas eu já vi o ministro Barroso dizer, né, dar entrevista, dizer que essas pessoas que suscitam dúvidas sobre o nosso sistema eleitoral, essas pessoas precisam ser investigadas. Então, as nossas atribuições, as nossas prerrogativas como parlamentares também estão sendo violadas. E é fundamental para a democracia que o parlamentar tenha não privilégios, mas prerrogativas para poder representar o povo, poder falar o que pensa. E nós estamos vivendo um momento de censura. Censura também nas redes. Sim, né? Estamos sofrendo de censura. Bom, os projetos são esses, então, doutora Cláudia, como você pediu. Um torna crime de responsabilidade a usurpação do poder, o outro proíbe que o Supremo Tribunal Federal tipifique condutas, como já fez no caso da homofobia, criou um tipo penal que não existe. Eu acho que deve ser bem interessante a denúncia do promotor. Ele vai ter que a denúncia dele vai ser baseada em 60 laudas do voto do ministro Celso de Mello, né? Porque não existe um artigo, mas ele vai ter que citar 60 laudas do voto. E o outro que é para obrigar, né, a se dar andamento aos pedidos de impeachment. É isso aí. Doutora Bia, deputada, obrigado. Doutora Cláudia, obrigado também. Então, quero agradecer, doutora Bia, viu? Adorei seus projetos, tá? Você conta com o NAB para a gente ter esse apoiamento popular desses projetos, para que as pessoas tenham conhecimento desses projetos, tá? Tudo, todas as narrativas, o doutor Modesto aqui subiu narrativas maravilhosas aqui, esclareceu, nós tivemos aqui lives que bombaram, porque é difícil, né, você conseguir ter essa humildade desse grande jurista, tá, trazendo, pontuando exatamente a realidade do Brasil, tá? Então, eu só tenho a agradecer a vocês por estarem hoje aqui presentes, por emprestarem esse saber, esse notório saber, ambos. O doutor Modesto, não tenho nem que questionar, ele é o maior jurista pátrio, né? E, doutora Bia, você também, como advogada, eu não a conhecia, e agora, vendo o seu conhecimento, eu já sabia do projeto também, que não viola o sigilo, né? Que foi questionada a questão do sigilo, e agora esses dois novos projetos. Parabéns pela sua proatividade, viu? Eu adoro. Antes da gente encerrar, como o doutor Modesto Carvalhosa falou da questão da vacina, que caberia ao parlamento estabelecer se é obrigatória, se não é, só para o senhor saber, doutor Modesto, eu sou autora do primeiro projeto que propõe retirar a obrigatoriedade da vacina para a Covid. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia contra vacinas, não. Mas a vacina do Covid-19, eu creio que ela deva ser facultativa, ela deve sim ser feita, o governo tem que investir nela, tem que oferecer. Muitas pessoas estão esperando, ansiando por essa vacina, mas tem muitas pessoas que não concordam com a quebra de todos os fatores de segurança para a vacina, todas as etapas de todas as demais vacinas, que essas realmente vêm rompendo, seja pela pressa, seja pelo que for, e ninguém pode ser obrigado a servir de cobaia. Então, eu, como defendo as liberdades, eu estou aqui para lutar pela retirada de qualquer obrigatoriedade da vacina, mas ela deve sim ser oferecida para aquelas pessoas que queiram tomar. E tem o deputado Aécio Neves, que entrou com um projeto de lei, no sentido oposto do meu, para impor restrições às pessoas que não tomarem vacina. Então, a pessoa não vai poder, por exemplo, tirar um passaporte, não vai poder, talvez, fazer uma viagem de avião, não vai poder fazer um concurso público, o filho não vai poder estudar numa escola pública, talvez não possa receber um Bolsa Família, coisas desse tipo, não é? Então, a gente, como eu fui dizendo aqui, né, eu acredito que essa pandemia ela está dando a todos a oportunidade de conhecermos os tiranos que estavam nos armários. Pois não. Obrigado,
Deputado? Eu gostaria só de fazer antes de você encerrar, Maurício. Só um segundo. Não vou encerrar, não. Eu só vou fazer uma colocação aqui. A gente pode encerrar já, só um minutinho. Tá? Bom, primeiramente, o que eu quero lembrar a todos nós que o foco da live é o ativismo judicial, e eu sei que a gente teve uma nova decisão aí do ministro Fachin, né, que determinou que o governo federal estipule qual é a data do início da vacina, né? Eu acho que num comportamento tão totalmente inadequado e inacreditável, porque num bom senso de qualquer cidadão, nem mesmo a vacina temos em mãos para que se possa determinar a fixação de uma data de início de vacinação. Então, esse é um ativismo, dentro daquilo que a gente vem falando, um ativismo que exacerba não só a competência, exacerba o inacreditável na postura de agentes da justiça, servidores públicos federais, suplantarem o poder do presidente da República, independentemente se ele age de forma correta ou não. Né? O detalhe está nesse ativismo de forma totalmente afrontosa, até mesmo à Constituição Federal, e eu chego mais, eu acho que é afrontoso até o nosso sistema republicano, né? E violando o sistema republicano, ele viola a democracia e deixa a gente numa insegurança total, né? Era só essa colocação que eu tinha a fazer. E a pergunta que eu ia fazer à doutora Bia, a deputada, a doutora Cláudia já explanou, é bem isso, a gente coloca a UNAB à disposição para que possa fazer alguma coisa na ajuda para incentivar na aprovação geral desses projetos, né? E a gente pode até entrar em contato depois, posteriormente, ou fazer uma enquete, ou fazer uma nova live só falando disso, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Fica à vontade, Bruno, a palavra é sua. É só fazer uma correção, não sei se foi um equívoco, que eu vi errado, eu acho que essa decisão, acho que não foi do Fachin, acho que foi do ministro Lewandowski, que você acabou de mencionar. É de um dos deuses lá do STF, com certeza. Sim, uma das coisas que eu queria comentar, e aí eu gostaria de pedir para o professor Carvalhosa e até para a Bia mesmo me corrigirem, se de repente entenderem que eu estou fazendo alguma afirmação incorreta, mas os atos que vêm sendo praticados por alguns governadores e alguns prefeitos, esses atos, segundo o nosso entendimento, eles acarretam em crime de responsabilidade, né? E num caso como esses governadores que têm determinado essas medidas, atentando aí contra direitos fundamentais dos cidadãos daquele estado, como toque de recolher, lockdown e etc., não seria um caso de o presidente da República decretar intervenção nesses estados? E aí eu gostaria de saber o que a Bia poderia nos informar, se ela tem alguma percepção de qual seria a reação do Congresso em relação a esse assunto? Desculpa, eu estava aqui olhando, só perdi. Você estava falando da questão da vacina ou da questão da vacina? Sim, na verdade, assim, o atentado que tem sido feito pelos governadores, principalmente, em relação a direitos fundamentais, ao meu ver, isso já acarreta, em vários casos, aí, em crime de responsabilidade. E eu entendo que seria necessário, inclusive, que o presidente fizesse uma intervenção nesses estados, né? Mas qual é a intervenção que o presidente vai poder fazer? Né? Com o próprio Supremo dizendo que o poder é dos governadores e dos prefeitos, não é do presidente. O Supremo fez o seguinte, ele tirou do presidente a responsabilidade e jogou para o presidente uma única responsabilidade, a de pagar a conta. Então, governadores e prefeitos façam o que quiser. E a União, né, vai lá e paga a conta. Então, a verdade é essa. E aí volta para aquela pergunta que o doutor Maurício havia levantado, que é, no caso de decisões ilegais, qual é a decisão que eu vou cumprir? O que eu vou fazer quando decisões são ilegais, no sentido de extrapolarem a competência de quem as exerceu?
né, de quem fez, produziu aquela decisão. Eu tenho dito o seguinte: o pessoal no parlamento fala assim, decisão judicial não se discute, tem que respeitar, ministro do Supremo tem que respeitar. Eu falei, sim, claro, a gente tem que respeitar aquela decisão que foi emanada de quem tinha poder para emaná-la. Porque quando um ministro do Supremo legisla, e está, como disse o doutor, o professor Carvalhosa, na clareza da lei não há espaço para interpretação, você não é obrigado a cumprir, porque é uma ordem ilegal. Vamos lembrar o que o Renan Calheiros fez? Quando Marco Aurélio, uma canetada, mandou o oficial de justiça para tirar o Renan da cadeira da presidência do Senado, ele não recebeu sequer. O oficial de justiça, o que aconteceu com o Renan Calheiros? Nada. Então, a gente tem que pensar o seguinte: decisão flagrantemente ilegal, emanada por uma autoridade que não tem competência para isso, você não tem que cumprir. Então, mas isso está sendo feito de forma... Que não tem competência para isso. Mas, quando se trata do presidente da República, nós temos que pensar que nós estamos vivendo uma situação muito delicada. Você tem toda a mídia contra o presidente. Você tem todo um sistema contra o presidente. Você tem dois poderes que se unem, tem hora, contra o presidente. E aí, o que ele vai fazer? Agora, é por isso que o sistema de freios e contrapesos tem que funcionar. Quando ele não funciona, não tem mais república, meu amigo. Porque se você tivesse o Congresso unido ao presidente contra uma decisão imoral do Supremo, o presidente estaria calçado. Se você tivesse uma mídia que dissesse, não, peraí, o Supremo não pode, essa decisão é ilegal, o Supremo não pode fazer, mas não. Você vai ter todo mundo aplaudindo o que o Supremo faz e demonizando o que o presidente quiser. E você pode ter até o quê? Você pode ter até um pedido de impeachment. Agora isso não acontece porque ele está muito forte, mas você poderia ter pedido de impeachment, qualquer coisa contra o presidente se ele fizesse o correto. Então, ele ficou de mãos atadas, sim. Muitas vezes ele fica de mãos atadas por conta do comportamento inconstitucional do Supremo, mas que é aplaudido pela mídia em geral, é aplaudido por juristas, porque, me desculpa, o doutor Moraes Carvalhosa é um dos poucos juristas nesse país que levanta sua voz contra as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. E ele levanta a voz com ações concretas, ele entra com um pedido de impeachment. Quantos juristas vocês conhecem que fazem isso? Nós temos a União dos Advogados pelo Brasil, nós temos vários advogados, mas a grande maioria, inclusive a OAB costuma referendar todos os ilegais, inconstitucionais e imorais dos ministros do Supremo. Então fica muito difícil quando você não tem instituições que apoiam verdadeiramente a democracia. E ainda vem o Supremo Tribunal Federal já interpretar o artigo 142. Vem dizer, não, o artigo 142 não quer dizer nada disso, peraí. Eles falam, eu não sou a favor de intervenção militar, nada disso, mas me diga o seguinte, tem que ter um meio de ação. Quando você tem um Supremo que se torna um ditador, o maior ditador da nação. Qual é o meio de ação? Eu estou propondo, por exemplo, um legislativo que faça decretos legislativos para assustar essas decisões. Eu estou propondo mudar a legislação do impeachment para que o próprio Senado tenha que votar os impeachment. Tem que ter meio de ação, não existe poder sem meio de ação. Então, não é fácil. E a posição do presidente da República é muito delicada, porque ele ficou solitário. Ele ficou com dois poderes contra ele, Congresso e Judiciário, tá? Agora, nesse momento, o Congresso não está mais com o presidente, mas vocês sabem que chegou a ficar no ano passado. E toda a mídia, e a OAB, todas as instituições, para onde ele vai correr? A minha dúvida, Bia, era justamente em relação ao Congresso. Eu gostaria de saber assim, a sua percepção em relação ao Congresso. Caso houvesse a decretação do estado uma intervenção em algum estado,
Você acha que hoje o Congresso manteria essa intervenção? Você está falando de intervenção federal? Sim. Olha, a intervenção federal pode ser, só que ela traz uma série de problemas, né? Ela impede, por exemplo, a aprovação de qualquer PEC, e nós estamos votando, aí tem reforma tributária para ser votada, tem muita coisa que ficaria prejudicada se houvesse uma intervenção federal. Não é tão simples assim. Perfeito. O que eu queria apenas... Doutora Cláudia, só um minutinho, por favor. Tá bom. Eu só queria complementar sobre a competência concorrente. Tá, eu queria só lembrar aos doutores que a gente já tem que caminhar para o final, a gente já está passando um tempinho aqui, tá? E, então, a doutora Cláudia, se for fazer a colocação, vamos ser um pouquinho mais ligeiro, tá? Por favor. Na verdade, tá, eu acho o seguinte, mais uma vez, o ativismo judiciário, ele modificou o que era a competência concorrente. Ou seja, nesse caso das pandemias e de tudo, a competência, tá, caberia às regras gerais à União, tá? E pontualmente as legislações federais fazerem as suas adequações. O que acontece é que eles interpretaram completamente diferente, dando os poderes, tá, das regras gerais a cada estado federativo, tá? Então, por isso, talvez, que eu não ache que cabe uma intervenção a partir do momento que partiu de uma decisão do próprio Supremo Tribunal, dando esses poderes aos estados federados a darem as suas políticas diante das pandemias. Cada estado está fazendo de uma forma. Ninguém está seguindo uma regra geral. Essa é a verdade. E foi o que o próprio Supremo julgou. Essa foi a interpretação que ele deu da competência concorrente, que não é essa, mas eles deram essa interpretação. Então, era isso. Só eu não sei... Talvez não fosse cabível isso exatamente porque o próprio Supremo determinou isso. Bom, obrigado, doutora Cláudia. Doutor Modesto Carvalhosa, o senhor já quiser caminhar para as suas considerações finais e abrangendo também esse tema colocado pelo doutor Bruno e discutido agora na questão da intervenção, poderia dar uma aclarada para nós aqui. Por favor, a palavra é sua. Diante de adiantado da hora, que para mim também já está um pouquinho exagerada a hora, eu gostaria de falar só, agradecer a homenagem que eu recebi, que é imerecida, sob o ponto de vista da minha pessoa, mas que é uma homenagem à cidadania brasileira, eu recebo como tal e fico muito grato. E dizer que fico muito contente com essa, de termos deputados e de representantes do povo, como a nossa grande deputada aqui presente, e que a Bia Kicis, que tenha e nos dá a esperança de que a representação popular fique dentro do Congresso Nacional, ela deve continuar a sua batalha, porque um dia nós vamos conseguir isso. E dizer que aprendi bastante aqui hoje também e que continuaremos a nossa luta para fazer com que a vontade do povo prevaleça, porque hoje nós não temos essa vontade do povo prevalecendo. E com isso, eu gostaria de encerrar minha intervenção e eu agradecer mais uma vez ao NAB e ao seu presidente, doutor Maurício, essa oportunidade. Muito obrigado. Doutor Modesto, agradeço imensamente a presença do senhor. Tem que lembrar ao senhor só um detalhe, que a gente trabalha como quadro de diretoria. No quadro de diretoria, a gente não tem um presidente, né? Mas agradeço imensamente a colocação do senhor e a presença aqui. Obrigado por ter aceitado ser o patrono da UNAB, porque só vai engrandecer ainda mais a gente como grupo, né? Como advogados, e tendo em se espelhar em alguém tão especial como o doutor, certo? E a gente também está na rua batalhando por um país melhor. A gente não quer nenhuma anarquia, a gente quer cumprimento da lei por todos os órgãos do poder, né? Obrigado, viu? Boa noite, doutor. Obrigado. Boa noite.
Boa noite, Obrigado. obrigado. Senhores, ficamos nós, estamos aqui ao vivo. Temos aqui a deputada Bia Kicis, ainda uma guerreira, sempre guerreira, né? Vem trabalhando bastante. Eu reitero aquilo que já falei, deputada. O que a gente puder fazer para ajudar na colaboração, para ver se aprova isso. Eu vi que o 189 parece que já foi aprovado na CCJ também, né? A senhora está sem som? Deputado, a senhora está sem som. Ok. Então, já foi aprovado na CCJ, né? Não, ainda não. Ele está aguardando. aguardando. Ele está penso ao do deputado Sócios, não foi aprovado ainda não. Temos pressa de aprovar. Precisamos aprovar. Né? Mas eu queria dizer também que você estava falando sobre a questão do legislativo, dos representantes. Quer dizer o seguinte, por pior que sejam os representantes do legislativo, esses são trocados a cada 4 anos, podem ser trocados, porque nós, parlamentares, representantes do povo, nós temos que nos submeter ao crivo popular a cada 4 anos. Então, se eu não fizer um trabalho decente, daqui a 2 anos, eu estou fora. Se eu fizer um trabalho que agrade ao meu eleitorado, daqui a 2 anos eu posso ser reeleito, eu tenho essa chance. Perfeito. Já o judiciário, o problema é o seguinte, eles são vitalícios e eles realmente não prestam nenhum tipo de satisfação ao povo, à vontade popular. É por isso que a gente tem também que fazer outras propostas, já tramitam na casa propostas, PECs, para colocar, por exemplo, mandato para ministro do Supremo. Perfeito. Ao invés de eles ficarem, né, para sempre. Tem ministro do Supremo que vai ficar quase 40 anos, gente. Inacreditável, né? Ninguém pode ficar na idade, né? Esse, não faz bem. Como diz, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, ninguém deveria ficar tanto tempo com tanto poder. Essa que eu acho que é a verdade, sabe? Por isso que eu acho que a alternância é uma das coisas mais importantes. E no caso do Supremo, isso não acontece. Então, eu acho que seria importante também a gente trabalhar para colocar mandato, para ter outras formas para minimizar os problemas que a gente tem hoje com esse ativismo judicial. Maurício. Pois não, falar. Deputado, então, essa é uma PEC que eu, acho que merece prosperar muito, e o apoio popular eu acho que vai ser grande, porque é inadmissível que, muitas vezes, né, quando a gente toca nesse assunto de mandato ou de algumas limitações, eu, particularmente, na minha opinião, eu acho que a OAB ela se omite porque ela tinha que ser a primeira a opinar realmente sobre isso, a trabalhar isso aí, inclusive a retirar. Eu tive um colega candidato a presidente da seccional que veio visitar os escritórios aqui no meu prédio, e uma das primeiras coisas que eu disse para ele foi o seguinte: olha, a OAB tem que trabalhar para ser a primeira a retirar os advogados desse quinto, que eu chamo de famigerado quinto constitucional. Esse eu acho que é um dos maiores infernos que nós enfrentamos em relação aos tribunais. Por quê? Eu gostaria só de falar mais uma coisa que eu esqueci. É uma PEC tão importante. Eu também entrei com a revogação da PEC da Bengala. Perfeito, eu lembro. Para que os ministros supremos, aos 70 anos, né, tivessem que se aposentar compulsoriamente, não aos 75. Eu consegui as assinaturas e essa PEC, o pessoal fala PEC da Bengala, mas é a revogação da PEC da Bengala, realmente, ela está na CCJ também, aguardando para ser votada. Eu queria só falar para vocês que eu também vou ter que me retirar, a gente já tem aqui mais de 1h30 de live, e eu também já tenho um outro compromisso, uma reunião que estava marcada para as 9 horas,
Eu já estou atrasada, mas é porque o papo também estava tão bom aqui que a gente acabou passando o tempo. E assim, quero agradecer a vocês por esse convite, foi realmente muito, muito, acho que muito satisfatória essa participação aqui. Gostei muito de conhecer aqueles que eu ainda não conhecia, e a presença do Dr. Carvalhosa é sempre muito também, né? Traz muita luz para a gente. Né? Verdade. Verdade. Obrigado, viu, Bia? Contem comigo quando vocês tiverem também ideias, projetos. Mandem, vamos trocar figurinha, né? Porque nós, com certeza, pelo lado jurídico, a gente tem muito assim, para trabalhar para poder ajudar esse país. Tá bom? Obrigado. Deputada. Muito obrigada, deputada Bia Kiss. Virei sua fã, viu? Obrigada. Um beijo para você, doutora Cláudia, um prazer. Barral, Bruno, Maurício, todos vocês. Um abraço para todos que estão nos assistindo também. Okay? Tá bom. Até logo. Beijo a todos aí, diretores também da UNAB. Tchau. Tchau. Obrigado. Até logo.